Eu queria dar-vos as boas-vindas a todos. Começar por agradecer ao Espaço Mira, à Manuela, que está ali, e ao João, por serem estes anfitriões de sempre, que já nos habituaram. É sempre um enorme privilégio estar aqui. Queria também agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite para moderar esta apresentação e sobretudo, a aposta que continua a fazer nestes retratos da Fundação. Vou-vos apresentar o painel, que bem, já está aqui mais ou menos, mas a Patrícia Carvalho, minha colega, amiga do público, é jornalista no Jornal Público desde 2008, passou pelo Comércio do Porto, pelo 24 Horas, colaborou com a grande reportagem, com a Visão, com notícias de sábado e a sábado, e este é o terceiro livro que publica. Temos aqui a Inês também, jornalista, subdiretora do Jornal Notícias, que tem raízes em Proença Nova, por aquilo que li, nesse Portugal interior tantas vezes esquecido e que tanto tem a ver com a nossa conversa de hoje. Na ponta, o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos, autor do Portugal Paisagem Rural, também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ocupou cargos de direção no Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e trabalhou nas áreas protegidas, em várias áreas protegidas de Portugal. Defende uma outra gestão das florestas e outras estratégias de prevenção dos incêndios. Por estes dias também esteve no nosso jornal, esteve nas páginas de alguns jornais para nos dizer que o Presidente da República andar a arrancar eucaliptos era uma fantechada. Isto para vos dizer que temos, obviamente, bons ingredientes para um belo debate. Antes disso, eu não sei se querem, vou passar a palavra a cada um deles. Se calhar depois eu falava um bocadinho e começávamos, eu se calhar fazia algumas perguntas. Vamos começar por ti, Inês, pode ser? Pode ser, então, para falar um pouco do livro. Boa tarde a todos, antes de mais nada, e agradeço muito, obviamente, à Patrícia o prazer de poder estar aqui a falar um bocadinho sobre a leitura que fiz do Ainda Aqui Estou. Eu tenho 2 ou 3 pequenas cábulas, mas vou tentar não ler muito, improvisar um bocadinho, que é mais interessante, e prometo não falar muito, até para darmos tempo a seguir a podermos conversar de forma mais viva e dinâmica uns com os outros. Eu não posso deixar de começar por este título, Ainda Aqui Estou, porque todo o título mostra logo ao que vai, é um declarar de intenções relativamente ao que estes retratos pretendem traduzir. E há uma questão à volta dos incêndios do ano passado, porque infelizmente com aquilo que vivemos, com as perdas de vidas humanas e os feridos, que tanto os incêndios de Pedrógão como depois os incêndios de outubro causaram, nós já lemos e já vimos muita coisa sobre os incêndios, e acho que essa deve ter sido uma das primeiras dificuldades da Patrícia, foi voltar ao terreno, perceber como estavam as pessoas, mas de certa forma escolher por onde ia, porque todos nós temos impressões, imagens, a forma como nós próprios vivemos os incêndios, todos nós acabamos por ter histórias à volta deles. E ao fazer a seleção, a Patrícia começa por uma primeira escolha relativamente à abordagem, e não é uma abordagem da perda de vidas humanas, ou porque não quer dizer que a morte não passe muito através das páginas, como seria inevitável que passasse, mas a Patrícia foi à procura de histórias de sobrevivência, de resistência, de vivências diretas do fogo, nomeadamente os bombeiros, a equipa de bombeiros que estava na tão falada Estrada da Morte, naquele carro que acabou depois por sofrer um embate de outro carro em despiste, e são histórias, por isso, muito fortes, muito intensas relativamente ao sofrimento causado pelas chamas. Mas, ao mesmo tempo que existe esta carga de sofrimento, é uma escolha de histórias de resistência e de sobrevivência, portanto de alguma esperança. E essa é uma escolha muito importante perante uma tragédia desta dimensão, em que é muito fácil encontrar motivos para o desânimo e para a quebra. E portanto, logo a começar por aí,
este título diz muito ao que vamos, onde é que vamos entrar na leitura, o que é que estas pessoas têm para nos dizer. E poderíamos pensar, com esta escolha de histórias relativamente positivas dentro do que é possível dizer, ou pelo menos destas histórias de sobrevivência, que a opção por não ir explorar aqueles que perderam familiares diretos, aqueles que perderam diretamente vidas, que pudesse depois entrar-se num certo quase otimismo, vamos chamar-lhe assim, com o risco às vezes, quando perante uma tragédia tentamos encontrar ângulos de esperança, é que se pode cair numa perspectiva que parece demasiado otimista face à dimensão da tragédia que aconteceu. E não é de todo isso que resulta neste livro e nestes retratos. Porque apesar desta escolha pela sobrevivência e pela esperança possível, o livro está carregado das inevitáveis críticas que uma tragédia com a dimensão da de Pedrógão ou com a dimensão dos fogos de outubro teria que comportar. Nele lemos críticas, por exemplo, à intervenção das autarquias ou às decisões e aos processos e à burocracia da administração central. Vemos também críticas às próprias instituições sociais ou até a algumas pessoas que, vestindo a pele de aparentes voluntários, são acusados por alguns das pessoas retratadas de ter, nomeadamente, feito assaltos. Portanto, há muita crítica a perspassar o livro. Da mesma maneira que está esta escolha pela sobrevivência, está o medo, está o sofrimento e está a perda que nada pode recuperar, seja na história da imensa fábrica da família Guerra, que se perde por completo nas chamas, ou nas memórias e nos objetos de amor de Bina, como as fotografias ou as madeixas e o primeiro dente do filho. Só que a esperança é uma escolha. E, portanto, ao fazer esta abordagem de quem ainda ali está, de quem está no território, de quem permanece e não se deixa abater pelas chamas, não só a Patrícia fez uma escolha, como de certa maneira vai sendo conduzida pela escolha das próprias populações. O que nós vemos é que essa escolha da esperança é a escolha de muitos destes protagonistas, que de certa forma nos desconcertam, em algumas passagens, com frases como "nunca me faltou nada". E nós lermos isto na boca de pessoas que aparentemente perderam tudo com as chamas, acaba por nos abalar um bocadinho, porque nos faz perceber como estas pessoas foram reconduzidas ao essencial das suas vidas e continuaram, por uma resistência que muitas vezes é o próprio impulso da vida ou a vontade de prosseguir, continuaram a conseguir olhar para o melhor do que tinham e conseguem dizer frases como esta. Ou então conseguem desenhar a giz, o sol, ou gritos de amor que se sobrepõem ao perigo e à morte. Eu acho que é uma das coisas mais tocantes ao ler o livro, é perceber que nos momentos mais decisivos, nomeadamente daquela família pai e filho, bombeiros que seguiam no mesmo carro e que viram de muito perto a morte e que nesse momento decisivo e quando conseguem falar com a família se preocupam com o outro irmão, também bombeiro, e de certa forma conseguem sempre colocar o amor a pairar sobre a morte. Eu tive muito essa sensação ao ler o livro, que esta esperança não é uma esperança que nasce do nada, nem é uma mera, esse tal impulso biológico da vida que nos empurra. É muito uma vontade que é conduzida pelo amor que junta as pessoas, que as aproxima e que as vai mantendo à superfície mesmo nos momentos mais difíceis. E esse amor passa nas histórias das famílias, mas cruza também o trabalho feito pelos voluntários que se põem ao caminho e que são aqui também retratados na sua vontade de fazerem alguma coisa e de contribuírem para minimizar o sofrimento das pessoas. Portanto, há sempre nas histórias essa chama, esse sentimento que vai juntando as pessoas, que vai cruzando as várias histórias e que nos vai fazendo perceber o que é que nos momentos cruciais acaba por mover e impulsionar as pessoas. Uma última palavra para nós como leitores, ou pelo menos pelo que o livro me despertou, é que estas pessoas escolhem a esperança e resistem
em momentos de extrema dificuldade e quando parecem ter muito poucos motivos para o fazer. E isso leva-nos a uma das questões de facto que esta tarde teremos que refletir, que tem a ver com a interioridade, com todas as questões de fragilidade destes territórios que foram tão expostas pelos incêndios no ano passado. E nós ouvimos muito, desde os Conselhos de Ministros extraordinários que seguiram aos fogos de outubro até às medidas de valorização do interior, ouvimos muitas vezes o Presidente da República ou os membros do Governo falar que era hora de intervir e de mudar e de investir na floresta e de investir nas populações rurais e de valorizar o interior e promover um desenvolvimento mais equilibrado do país, mas passado um ano, se quisermos ser honestos, a verdade é que foi feito muito pouco e a verdade é que sabemos que, à luz de todas as análises de risco e das próprias alterações climáticas, tragédias como as que vivemos no ano passado podem voltar a repetir-se. São muitos os alertas que temos neste sentido. E mais do que olhar só para a floresta e para a questão da prevenção de tragédias como esta, o que eu penso que este Ainda Aqui Estou nos convida a fazer é perceber a responsabilidade como país que temos para com estas populações, e temos efetivamente uma responsabilidade muito grande de conseguir todos pensar, quer seja com ideias, com o sentido do nosso voto ou com o sentido de tudo aquilo que civicamente possamos fazer, pensar de que forma é que é preciso agir para mudar, para capacitar e transformar uma parte muito grande do país que é esquecido e que nos obriga a olhar para as pessoas de frente, não é? Com as fotografias e com as frases como eles ainda ali estão e continuam a precisar muito de um olhar muito mais atento do país, não só do poder político, mas do país. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E espero que, de facto, os parabéns à Patrícia pela forma como, através destas histórias, consegue interpelar-nos de tantas formas. Obrigada, Inês. Se calhar passávamos então ao Sr. Arquiteto Henrique Pereira dos Santos. Força. Boa tarde, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que isto é um livro que se lê muito bem, que vale o dinheiro que custa e, portanto, acho que fazem bem em comprar o livro. Essa coisa de que há pessoas que escrevem para si próprias é um mito. As pessoas que escrevem querem ter leitores e, portanto, comprem e leiam, que eu acho que vale a pena. O livro vale esse dinheiro. Ora bem, eu que não sou crítico literário, portanto, que não foi com certeza nessa condição que a Fundação me pediu para eu vir cá. E, enfim, há um equívoco de que eu sou especialista em fogos, o que não é verdade. Eu fogos percebo muito pouco. Normalmente repito o que dizem as pessoas da ecologia do fogo. Eu sou paisagista, eu percebo de alguma coisa é de evolução da paisagem, que é uma matéria que depois se relaciona com os fogos. Mas sobre o livro em concreto, eu penso que há aqui duas coisas diferentes. Uma é a primeira história. A primeira história é de bombeiros, é de pessoas que lidam com o fogo, e o fogo está no centro da história. E depois há as outras histórias, que são do cotidiano de pessoas normais, pessoas comuns, em que o fogo é um fenómeno que aparece, que influencia os seus cotidianos, mas as outras histórias são sobre o cotidiano dessas pessoas. Eu acho que esta distinção é muito clara. A primeira história é mais dramática, mais colorida, mais emotiva, e de quem se interessa pela parte da gestão do fogo também mais informativa, no sentido de traduzir uma realidade que tem alguma expressão mediática e política, que é a da realidade das pessoas que lidam diretamente com o fogo. E, enfim, é possível ver ali algumas coisas que caracterizam o nosso combate. Não tem nada a ver com a entrega e a bondade das pessoas que o fazem. Tem a ver com o facto de nós estarmos a tratar de um assunto complexo, que precisa de conhecimento, com base numa estrutura voluntária em que dois membros da mesma família vão num jipe e coisas assim desse género. Portanto, isso é uma parte. A outra parte enfim, é mais emotiva, até, enfim, lê-se
desse ponto de vista até prende mais a atenção. Mas na verdade eu acho que a outra parte bastante mais interessante, porque trata de pessoas que não têm atualmente representação política nem representação mediática. Aquilo que me parece mais interessante é o desfazamento entre a conversa perfeitamente despojada, normal, independentemente do impacto que o fogo teve nas pessoas, das pessoas sobre a sua vida, enfim, o não me faltou nada, ou vamos andando, não há problema, quer dizer, não há problema, não chegam a dizer, como é evidente, mas, quer dizer, há ali o fogo é um facto da vida. E como poderia ter sido um desastre automóvel, como poderia ter sido outra coisa qualquer, é nessa base que as pessoas o encaram. E essas pessoas do mundo rural não têm hoje, ou não me parece que tenham hoje, representação política nem mediática. Aquilo que nós ouvimos nas discussões sobre fogos, onde eu participo, na discussão mediática que também participo, é um ponto de vista que raramente reflete o cotidiano destas pessoas. É por isso que é fácil, enfim, eu fui claramente excessivo quando disse que era uma fantochada que se andava a fazer em relação aos eucaliptos, mas é por isso que ações como essa que foi feita têm tanta repercussão, quando isso tem muito pouco a ver com o cotidiano das pessoas e tem uma utilidade mínima, e é mais um passo para o grande fogo de 2030, mais ano menos ano, para o qual estamos a caminhar alegremente. E esse desfazamento entre a vida cotidiana das pessoas comuns que estão no mundo rural e o discurso, quer seja o meu, quer seja o do Presidente da República, quer seja o dos técnicos, quer seja o dos bombeiros, é uma coisa que me deixa razoavelmente preocupado. Eu, enfim, já lido com isto há muito tempo, portanto, já ainda me lembro do tempo em que o problema do grande fogo de Massinhata de Voga em 1972 era o comboio do Val de Voga que ainda era a vapor. Depois, em 75, eram as lutas políticas entre o PC que dizia que era a política de terra queimada da reação e a reação que dizia que era a política de terra queimada do PC. Depois veio a especulação imobiliária, até se fez legislação para proibir o licenciamento em áreas ardidas, porque isso é que era o grande problema dos fogos. Depois vinha o problema dos madeireiros, fizeram-se uns grandes parques por causa e os fogos continuam alegremente. Deste ano saiu a fava ao eucalipto, como podia ter saído outra coisa qualquer. É preciso encontrarmos um culpado. E o que o livro tem é que isso não existe na vida concreta das pessoas. As pessoas têm problemas concretos de gestão de território. Nós, como sociedade, não sabemos o que é que devemos fazer às áreas marginais, não as sabemos gerir. Houve um mundo que as geria e que ruiu, e nós entretemos-nos a perseguir os proprietários que não gerem porque não têm maneira de gerir. Desse ponto de vista, o livro é muito interessante porque são exatamente essas pessoas que aparecem aqui retratadas. Tiremos a primeira história, como digo, porque tem outro contexto, mas são exatamente, quer sejam industriais, como a família Guerra, quer sejam pessoas que têm outras vidas, mais velhas, mais novas, mas são exatamente as pessoas que estão no mundo rural e que, se não gerem as terras marginais, é simplesmente porque não conseguem gerir as terras marginais. E nós, que conseguimos criar riqueza de outra maneira e, no fim, não dependemos das batatas que cultivamos para comer batatas ou comer alface é indiferente, temos achado que isso não é um problema nosso, que isso é um problema dos proprietários, é um problema dos irresponsáveis que não gerem, e não é. Somos nós que não queremos pagar a paisagem que queremos. E como não queremos pagar a paisagem que queremos, atiramos a responsabilidade para cima destas pessoas. E o livro tem a grande virtude de mostrar que estas pessoas, obviamente, não podem fazer aquilo que nós lhes estamos a pedir. Obrigada, Sr. Arquiteto. Vamos então ouvir a autora, Patrícia. Eu não tenho muito para dizer, não é? A Inês e o arquiteto disseram quase tudo. Mas fiquei muito contente por os ouvir, ambos, porque aquilo que eu pretendia, para a leitura que fizeram, parece-me que consegui passar. Quando a Fundação me abordou para fazer este livro, e o meu enorme agradecimento a que eu tenha feito desde já, a primeira ideia com que eu fiquei na minha cabeça foi, imediatamente, eu não quero contar uma história que se cinja àquele dia do fogo. Era óbvio, ao dia do fogo, aos dias do fogo, infelizmente, porque foi mais do que um. Era óbvio que esse seria o fio condutor, mas o que eu queria, e este título também tem muito a ver com isso, era contar a vida daquelas pessoas que vivem ali
antes e depois do fogo, e já foram vários fogos ao longo dos anos, mas que têm uma vida ali, têm ali a sua existência, têm os mesmos problemas que nós, outros maiores, se calhar, mas que estão ali e querem continuar ali. Eu não ouvi a nenhuma das pessoas com quem falei a vontade de querer sair, de querer desistir, de querer ir embora, e havia até alguns casos, como o Sr. Francisco, que aqui está na capa e acho que já todo Portugal conhece, que esteve fora, que emigrou, foi procurar uma vida melhor e depois regressou e nunca lhe passou pela cabeça, ao contrário de alguns irmãos, sair dali e ir para a cidade. Isso para mim foi muito importante, porque nós jornalistas acorremos muitas vezes, acorremos sempre quando acontecem estas tragédias, e depois às vezes, por uma miríade enorme de razões, não voltamos lá. Isso não aconteceu, felizmente ou infelizmente, neste caso, porque a dimensão das tragédias foi de facto muito grande, e acho que a comunicação social se portou bem, não deixou cair o assunto, tem acompanhado, continuam a fazer-se belíssimos trabalhos de perceber como é que as coisas estão a evoluir no terreno e como é que as pessoas estão a ser ou não ajudadas e como é que as coisas estão a acontecer. Mas naquela altura em que eu peguei, esse também era um bocado um receio, não é? Isto foi feito, começou a ser feito há vários meses, tinham passado as tragédias e eu pensei, então e agora? E agora se nós não voltamos lá, se nós não continuarmos a contar a vida destas pessoas, elas vão ficar ali esquecidas e a vida delas vai se resumir a isto, àquela imagem de uma pessoa a chorar porque acabou de perder tudo, ou aquele momento pelo qual nenhum de nós quer passar, porque perdeu um familiar ou um vizinho, um amigo, e eu não quis de facto que o livro se resumisse a isso. Como eu digo logo também na entrada, também procurei, e isto é muito ingrato e obviamente que não foi completamente conseguido, ir buscar algumas pessoas que tivessem ocupado já de forma imensa o campo mediático. Foi muito conscientemente, por exemplo, que eu não quis falar com a Nádia Piazza, porque ela já foi muito ouvida, tem uma história terrível, mas já foi muito ouvida, ou que não quis falar quando quis falar com os bombeiros, e eu queria contar uma história de bombeiros, que não procurei falar com o bombeiro Rosinha, que também já tinha sido amplamente a história dele trágica, retratada no Expresso e na SIC e noutros sítios. E por isso havia também essa preocupação de ir procurar histórias que não fossem tão conhecidas, histórias diferentes. É óbvio, não podia fugir à história do Sr. Francisco, porque este livro, a bem da verdade, nasceu desta fotografia do meu colega Adriano Miranda. Quando me contataram da Fundação, disseram, olha, gostávamos que escrevesse um livro com histórias dos incêndios, sendo que uma delas tem de ser do Sr. Francisco, porque a capa vai ser a fotografia do Adriano, e eu achei logo muito bem. Depois o Adriano autorizou e ficou tudo resolvido rapidamente. Mas até a história do Sr. Francisco, que tinha aparecido na capa do Público, a parte da história que nós conhecíamos dela, que foi contada na altura pela minha colega Natália Faria, era aquele bocadinho, era aquele dia, era um bocadinho de como é que ele viveu aquilo. Foi mais a imagem até do que as palavras que apareceram. E a história da vida dele é muito interessante. E o Adriano foi lá comigo novamente para me ensinar o caminho. Estivemos ali umas horas a falar com ele ao sol. E ele é uma pessoa encantadora, muito afável e com um sentido de humor muito, 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 muito subtil e brilhante. E também foi bom isso, foi bom poder ver que o Sr. Francisco não é só esta imagem algo trágica que aparece aqui na capa. E isso, de facto, foi o que eu quis fazer. Foi contar a história destas pessoas para lá desse momento, porque nós às vezes acabamos por ficar com a nossa vida presa a um instante que não é de todo aquele que nós queríamos ser conotados com, não é? Neste caso com o pior, provavelmente um dos piores momentos da vida deles, mas eu queria contar a vida deles para além disso. Queria também, obviamente, passar por diferentes experiências, digamos assim, e é absolutamente verdade aquilo que o arquiteto Henrique disse. A história inicial dos bombeiros é diferente das outras, não é? É quase toda, é o capítulo em que de facto o resto da vida deles não é muito contado. Há ali, obviamente, expectativas quebradas, dúvidas quanto ao futuro em termos profissionais, como é que as coisas vão acontecer. Não há também qualquer vontade de sair dali, ou sequer sair dos bombeiros. Os dois bombeiros com quem eu falei querem continuar, ainda que não saibam exatamente em que moldes, porque há coisas que mesmo que queiram eles não podem fazer por causa das mazelas com que ficaram. E essa história, de facto, está muito presa à dia do incêndio. É um relato muito emocionante, que foi contado de forma muito emocionante,
que teve o acréscimo que eu na altura, quando combinei a conversa com eles, não sabia que ia acontecer, mas que para mim foi enriquecedor também, que foi de ter a esposa do chefe Tomé lá, porque ela deu-nos a perspectiva do outro lado, da pessoa que está em casa e tem um marido e 2 filhos nos incêndios e não sabe o que está a acontecer. E a parte em que ela conversou comigo, foi de toda a conversa, foi de facto a mais emotiva, ela não conseguia parar de chorar. E percebe-se, não é? Porque não só a angústia do não saber o que tinha acontecido, como quando finalmente os encontra, via que eles todos os bombeiros que estavam neste carro estiveram em coma induzido durante algum tempo, um deles acabou por morrer, como sabemos, mas todos eles tiveram muitas mazelas e estão ainda a recuperar e não sabem quando é que vão conseguir retomar a vida normal. As outras histórias... Eu tinha estado em Oliveira do Hospital poucos dias depois dos incêndios de 15 de outubro e quando cheguei lá dirigi-me à Câmara e o Presidente da Câmara disse-me para entrar para falar comigo. Enquanto eu estava lá, chegou o Sr. Joaquim Guerra, completamente abatido, portanto, que é o pai dos 2 irmãos com quem eu falo. E por isso, a seguir à história do Sr. Francisco, essa foi a segunda história que eu decidi logo que queria contar, porque... ele só dizia que tinha perdido tudo, que nenhum papel tinha e estava muito preocupado com os funcionários e não queria desistir, era notório, apesar de naquele momento inicial eu ainda estar sem saber como é que as coisas iam acontecer. Mas de facto foi a sensação de ter perdido absolutamente tudo, mas também se perceber logo ali que ele queria retomar a fábrica e que estava muito preocupado com as pessoas que viviam daquilo, não é? E portanto essa foi a segunda história que eu quis logo contar. Curiosamente, um colega já me tinha falado, o Abel, da história das voluntárias Silvia e Cláudia e a Dona Angelina, porque elas tinham partilhado no Facebook de forma muito sucinta esse encontro entre as 3 e a história da Dona Angelina, e portanto essa história também ficou rapidamente decidida que eu queria contar, até porque tinha toda a parte do lado dos voluntários, né? Aquelas pessoas que se sentiram impelidas a ir para o terreno e, como todos nós lembramos, foi uma imensa onda de solidariedade que se gerou de forma quase automática, portanto, contar a história delas, e depois a história da Dona Albina e do António. A minha colega Luísa Pinto e o Adriano já tinham estado lá em casa deles também, logo a seguir aos incêndios, e eles, não tendo perdido ninguém, perderam também coisas que têm um valor inestimável, né? Como a Inês dizia há bocadinho, todas as recordações da vida deles também ficaram sem nada, a casa ardeu completamente, tudo o que eles tinham desapareceu. Tudo o que eram fotografias, memórias guardadas ao longo dos anos, aquelas coisas que nós agora, se olharmos para a nossa casa e pensarmos, se a minha casa ardesse, o que é que eu ia perder, o que é que eu levava comigo se pudesse salvar alguma coisa, e eles de facto não tiveram hipótese de salvar rigorosamente nada. Pronto, acho que não vou dizer mais nada, porque acho que eles dois já tinham dito quase tudo. Foi difícil escrever este livro, mas foi também um prazer por essa possibilidade de contar um bocadinho mais das histórias destas pessoas, que algumas delas nós até já conhecíamos a imagem de São Francisco, conhecíamos um bocadinho do como tinham enfrentado os incêndios outras das pessoas que por aqui passam, ou tínhamos visto a Sílvia na televisão lá com as enormes carrinhas de esposenda a caminho do interior para ir ajudar as pessoas, mas poder explicar um bocadinho mais quem são estas pessoas, como é que elas enfrentaram isto, como era a vida delas antes e como continua a vida delas agora, não é? Foi de facto o grande objetivo, porque o interior não desaparece quando os fogos acabam, continua lá, e as pessoas continuam a ter que viver as suas vidas todos os dias, a enfrentar os problemas todos os dias. A casa da Dona Angelina já era uma miséria antes do incêndio e continua a ser uma miséria depois do incêndio, porque como não foi apanhada pelo incêndio, não teve direito a apoios para a reconstrução, portanto, continua a ter todos os problemas que já tinha antes, não é? E vai continuar a ter. E espero que quem vá lendo, e lá está, eles não estão perto dos círculos de poder, nem contam muito para votos, mas pode ser que alguém leia e se lembre de ir lá fazer qualquer coisa, que não é fácil, todos nós sabemos que não é fácil, há muita coisa para fazer, mas também se não começamos, então não é que não se faz mesmo nada. Muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigada. Obrigada aos 3. Eu vou já abrir a plateia daqui a um bocadinho. Se calhar queria só colocar aqui 2 ou 3 perguntas. Eu ia começar pela Patrícia, porque de
de facto, esta questão da dor sem a exploração da dor, para mim, foi uma das coisas que mais me tocou no livro. Eu, quando li, achei imediatamente, este livro é a Patrícia a ser a Patrícia. Portanto, é num respeito absoluto pela dor, sem explorações, sem a busca da lágrima fácil, mas ainda assim a levar-nos às lágrimas, sobretudo no primeiro capítulo, como diziam, é um capítulo muito forte, é um capítulo quase cinematográfico, em que a dada altura nós temos que parar, que respirar e que para conseguir continuar de novo. Portanto, a Patrícia não nos obriga à lágrima em nenhum momento, mas no fundo obriga-nos ela através da realidade. Ela não precisa de adjetivar, não precisa de de passar a fronteira, mas anda ali naquele fio, quase no abismo, sempre a arriscar, mas sem nunca passar. E eu acho que isso é uma coisa difícil de conseguir, acho eu, no jornalismo, que é a questão de contar a dor sem a explorar, falar da morte sem a nomear, ser sentimental e ao mesmo tempo factual. E a Patrícia consegue isso de uma forma, a meu ver, brilhante. Felizmente para nós, a Patrícia não faz um jornalismo ascético, que às vezes se vê por aí, onde os jornalistas se julgam donos da verdade ou acham que não se devem envolver. E eu ia começar por essa questão do envolvimento, porque ontem li a possível dedicatória ou um ensaio de uma dedicatória que farias se este livro tivesse uma dedicatória, e eu sei que te emocionaste, né? E queria que nos contasses esse episódio, ou seja, se tu tivesses de dedicar este livro, a quem é que o dedicavas? Eu escrevi um texto para o blog da Fundação a pedido, e é disso que ela está a falar, onde eu digo que se tivesse que dedicar a alguém, dedicava a todas as pessoas, desculpa, dedicava às pessoas que passaram por um incêndio, e peço desculpa. De facto, o incêndio, sobretudo de Pedrógão, foi uma coisa que me tocou muito e ainda tenho alguma dificuldade em lidar com isso. Mas eu disse que dedicava às pessoas que enfrentaram o incêndio, obviamente, e sobretudo, se calhar, à Filipa, que é a bombeira de Castanheira de Pera, porque a Filipa é muito novinha, tem 20 e poucos anos, tem o corpo muito marcado pelo incêndio e obviamente, mas elas também psicológicas, que ela, entretanto, teve que procurar ajuda, porque não se passa por aquilo incolumemente. É muito complicado, como se vê, não é? Não era este o efeito. Mas porque eu queria aqui chamar um bocadinho a questão, antes de irmos a depois também falar sobre esta questão do interior e do mundo rural e de tudo o que isto significa em termos de política, falarmos um bocadinho de jornalismo, porque eu acho que nós também tivemos na Berlinda, e estamos sempre na Berlinda, mas eu acho que nesta questão tivemos bastante, e a minha pergunta é possível contar estas histórias sem nos envolvermos? Já te posso responder. Já passou. Depois das lágrimas. É muito complicado numa situação destas, e sobretudo quando se vai para o terreno, na altura em que as coisas estão a acontecer. E eu fui para lá com o Paulo Pimenta para Pedrógão no dia a seguir ao incêndio. Nós paramos com muitas histórias e nós temos que fazer uma escolha do que é que vamos contar. E eu lembro-me que eu decidi, e foi uma escolha muito consciente, de não ir atrás daquele senhor que perdeu a mulher e as duas filhas porque elas foram no carro errado e morreram. Estávamos a falar com um casal de uma aldeia das Várzeas, e eles apontaram um senhor que tinha acabado de passar e disseram: olha, aquele senhor aconteceu aquilo. E eu não quis ir falar com ele, porque achei que não precisava de explorar a dor dele para poder contar o que ali tinha acontecido. Nós já tínhamos estado com outras pessoas, depois encontramos aquela família que depois acabou por ser, na altura, o centro da reportagem que escrevi para o Público naquele dia. E de facto nós às vezes temos essa tentação, não é? De ir atrás da história mais dramática, do caso mais horrível, e temos que escolher, e eu não condeno, obviamente, quem opta por ir atrás dessas histórias, não o posso fazer, mas são escolhas que fazemos todos os dias. E nessa altura, enquanto estive, esta reação que eu estou a ter agora, eu nunca a tive enquanto estava em Pedrógão a trabalhar.
nem enquanto depois de chegar ao jornal escrevi, só quando fui para casa que a coisa começou a correr mal. Mas é uma defesa que nós temos e vocês sabem perfeitamente, não é? Porque já passaram certamente por isso. Enquanto estamos a trabalhar, ponto final. Não vou para lá desfazer-me em lágrimas à beira daquelas pessoas que acabaram de perder a casa e o marido e o filho e os animais e a terra. Era o que mais faltava, não é? Mas também não é uma opção consciente, devo dizer, é quase como se fosse uma coisa automática. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, que foi no jornal 24 Horas, ainda estávamos a fazer os números 0 e houve um acidente terrível para os lados de Famalicão, uma criança que pegou numa arma e matou outra criança acidentalmente. E mandaram-me a mim e a Estela Silva, que estávamos as duas a começar, para lá. E eu lembro-me perfeitamente de a tremer o caminho todo. Mas a tremer o caminho todo, a Estela ia a conduzir e eu fui a tremer até lá. E depois cheguei lá, parámos o carro, saímos e eu falei com as pessoas com a maior calma possível, fizemos o nosso trabalho e assim que entrei no carro e regressei ao Porto comecei a tremer outra vez e vim a tremer até ao jornal. É uma capa defensiva que cai automaticamente, não é uma coisa em que a gente pensa e agora vou-me portar bem, não, eu acho que vocês sabem isso, acontece. A posteriori, às vezes é mais difícil de lidar, como é óbvio, não é? Porque aquilo também nos marca e aquilo também nos custa e eu já escrevi sobre o Holocausto e eu acho que é uma das razões pelas quais se continua tanto ainda a investigar e a falar sobre o Holocausto, é por causa da incapacidade que nós temos para entender como é que foi possível aquilo acontecer. Eu acho mesmo que essa é talvez a principal razão, porque há tantos factos importantíssimos na história que não têm o mesmo acompanhamento. Eu acho que tem a ver com isso, com a nossa incapacidade. Cada vez que começamos a perceber como é que aquilo se desenvolveu, não conseguimos perceber e acreditar que aquilo aconteceu. E com Pedrógão, e esta reação que eu tenho passa muito por aí. A forma como aquelas pessoas morreram, a forma como depois descobrimos que elas morreram ali ao pé de casa, e essa percepção eu tive logo no momento em que lá cheguei. Elas morreram à porta de casa e as casas ficaram intactas. E o absurdo dessa perda enorme de vidas humanas, eu acho que é muito por isso que eu tenho estas reações de vez em quando emotivas. Mas para tentar responder, não é fácil, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias e que muitos colegas meus fazem e têm feito ao longo deste ano nas questões relacionadas com os incêndios. Muito bem feito. Não houve não acho que tenha havido grande exploração da dor. Às vezes nós somos olhados um bocado como abutres, porque vão ali contar, mas as pessoas também precisam de contar. E vocês também querem ler. Porque se ouvem que aconteceu esta tragédia enorme a esta pessoa, vocês querem saber o que é que aconteceu e como é que ela está a lidar com ela e se calhar como é que a podem ajudar. E portanto nós temos de ir e temos que contar e nesses momentos temos que deixar a nossa emoção de lado, efetivamente, e temos que fazer escolhas e escolher com quem vamos falar. E eu até hoje não me arrependo nada de não ter ido falar com aquele senhor e voltaria a fazer exatamente a mesma coisa. Inês, eu ia-te perguntar também sobre esta cobertura que se fez dos incêndios, portanto, naqueles momentos, mas também um ano depois, porque já passou um ano, houve algumas reportagens que se foram fazendo. Na tua opinião, foi suficiente ou nós, de certa forma, esquecemos-nos e fomos agora fazer o aniversário dos incêndios? Qual é a tua percepção? É verdade que nós muitas vezes temos essa questão de ir às chamas e depois esquecer. Eu não creio que isso tenha acontecido este ano e acho que naturalmente tem a ver com a dimensão e com as perdas humanas. Também é verdade que acho que nós próprios ao longo dos últimos 10, 15 anos não nos fomos dando conta do que os incêndios estavam a representar para o país. Porque se nós somarmos todas as perdas de vida humana nos últimos 20 anos, eu não tenho agora presente de cor, mas sei que, por exemplo, em 2003 foram 20 pessoas. A questão é que foram sendo dispersas, mas o país já perdeu imenso com os incêndios florestais e acho que nós não temos interiorizado bem isso, a dimensão da perda económica, a dimensão da perda de vidas que os incêndios já causaram ao país. Isso para mim sempre foi muito presente por duas razões. Por um lado, porque profissionalmente eu acompanhei muito esta área. Eu comecei em 1998
nos jornais, e uma das primeiras áreas que acompanhei em permanência foi a proteção civil. E, portanto, eu sempre escrevi muito sobre as sucessivas reformas, sobre os sucessivos relatórios, que o país já tem vários livros brancos relatórios, comissões parlamentares, comissões de inquérito, grupos de trabalho, autoridades nacionais. Não tenho conta tudo o que já se estudou e fez no país relativamente aos incêndios florestais. E já houve 2 vezes em que no país fizemos, no JN, peço desculpa, fizemos iniciativas muito focadas sobre esta questão. Uma delas foi precisamente depois de 2003, que foi o ano, tinha sido até ao ano passado, o ano em que mais ardeu e em que num único ano se perderam tantas vidas civis, chamemos-lhe assim, de pessoas que perderam a vida durante os incêndios. E no JN criámos na altura uma rúbrica que chamámos Torre de Vigia, no âmbito da qual fomos escrevendo sempre sobre temas de análise, reportagens, falando com especialistas, tentando perceber exatamente o que é que se passava. E este ano sentimos a mesma necessidade de refletir sobre o tema ao longo do inverno. E lançámos uma iniciativa que se chamou SOS Floresta, e durante os últimos meses, todas as semanas, tínhamos 2 páginas reservadas para esta temática, para ouvir diferentes perspectivas, para falar com investigadores, para ter colunas de opinião também, em que fomos tentando cruzar perspectivas e olhares sobre não só o que aconteceu, mas sobretudo tentando ter recomendações sobre o que é preciso fazer. E acho que também naquilo que o facto de fazer parte de uma direção de jornal me dá o privilégio de ter um espaço de opinião, e uma das responsabilidades que sinto é tentar usá-lo o melhor possível. E se há tema que nos últimos tempos eu sempre escrevi muito, é sobre os incêndios e sobre o interior, porque eu acho que efetivamente não é possível pensar uma coisa sem pensar a outra, e muitas vezes até se pensa que a questão dos incêndios é uma questão da floresta, e não é. É uma questão de paisagem, é uma questão de abandono, é uma questão de ordenamento de território, é uma questão muito vasta de uma forma de vida que se foi perdendo no interior, que foi fazendo com que haja uma grande faixa de território que está muito desocupada, desordenada, e, portanto, muito vulnerável a este risco. E, portanto, respondendo à tua pergunta, na parte que me toca, naquilo que vou vivendo e sentindo, sinto que a própria redação teve este ano uma atitude diferente para com os fogos, porque também não vou negar que muitas vezes quando se fala destes temas há assim um certo... já estamos o país já está um bocado cansado de ouvir isso. E acho que este ano ninguém teve a coragem de exteriorizar isso, porque acho que é impossível o país estar cansado de olhar para este problema. E, portanto, acho que pelo menos essa diferença... Se uma tragédia desta dimensão não tivesse que a ter, acho que tinha que a ter, mas há essa diferença, há uma consciência diferente do tanto que há por fazer, e essa consciência é muito importante para que o país olhe efetivamente para o território de outra maneira, e portanto acho que como ponto de partida estamos num ponto bastante diferente daquilo que estávamos há um ano, do ponto de vista de consciencialização, nós classe e acho que nós país. Muito bem. Sr. Arquiteto, passou um ano, o verde já começou a surgir em algum território, mas não estamos a salvo da história a repetir-se. Há pouco falava quase de uma tragédia anunciada. O que é que é urgente fazer para que isso não aconteça? Os fogos são um sintoma, são uma febre, digamos assim. Não são a doença. Nós temos um problema que é uma falha de mercado. Isto é um problema de economia, típico problema de economia. Nas áreas marginais, isto é, aquelas que não produzem o suficiente, o modelo económico de exploração, enfim, do mundo rural, do território que nós tínhamos até meados do século XX, funcionava e geria essas áreas, porque nós precisávamos de ter, para manter a fertilidade dos campos, nós precisávamos de ter, por cada hectare cultivado, 4 a 8 hectares pastoreados, porque a função principal dos rebanhos era coletar nutrientes nas terras que não dão pão, para as concentrar sob a forma de estume nas terras que dão pão. Porque era o pão que alimentava as pessoas, vai deixar agora. Ora, nós deixámos de fazer isso,
por um lado, porque os estrumos foram substituídos por adubos, portanto, desde que os senhores Haber e Bosch inventaram, descobriram a síntese da amónia, que nos permite a todos estar aqui a falar calmamente sem termos que ter estado a fazer 2 ou 3 horas a cavar batatas, sejamos claros a esse respeito. Portanto, aquilo que permite que hoje haja, em termos relativos, muito menos gente a passar fome e em pobreza extrema do que existia há 50 anos, é a síntese da amónia. Portanto, nós dependemos do saco de adubo, e isso foi descoberto ali nos princípios do século XX e substituiu os estrumes. E, portanto, o problema da fertilidade deixou de ser um problema do campo, da envolvente, do sítio onde eu vivia, onde produzia, a passar a ser um problema que se resolve numa fábrica. Por outro lado, enfim, também substituímos o aquecimento e a cozinha, que era também com base nesse tipo de energia, pelo gás Sidla primeiro e depois pelos outros juntos, e além disso, enfim, o próprio pastoreio diminuiu. E nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos dar utilidade social a essas terras marginais. Não sabemos o que é que lhes devemos de fazer, enquanto sociedade. E, portanto, como não sabemos o que é que lhes devemos de fazer, não fazemos nada. A razão pela qual não existe gestão desses terrenos é uma razão perfeitamente prosaica. O dinheiro que eu gasto a geri-los não é reposto pelo dinheiro que eu tiro de lá. E, portanto, enquanto isto não for equilibrado, não há volta a dar. Portanto, nós temos este problema. E quando este problema existe, é claro que me vão dizer, e tal, mas já há sítios do Mediterrâneo muito mais quentes e secos do que Portugal e que não arde desta maneira. Eu, uma vez disseram-me isso, até foi num programa de televisão, eu só depois percebi que tinha sido um bocado, enfim, bruto com a pessoa que me fez essa pergunta. Quando eu sou muito incompetente socialmente. E eu disse, bom, realmente, olha, eu até lhe posso dar um exemplo de uma zona muito mais quente e muito mais seca que Portugal, onde não arde nada, que é o deserto do Saara. Isto não é uma piada, isto na verdade explica que o problema central, primeiro, não está na temperatura, na altura dos fogos não é a temperatura que conta. O ano passado houve um fogo que durou uma semana em Espanha com temperaturas de menos 6 graus. Menos 6 graus. Basta que o vento seja forte e que seja seco para que existam fogos. Portanto, esta semana que vai entrar agora, é uma semana que vai arder. Enfim, uma associação de que eu faço parte vai queimar 20 hectares, se as condições meteorológicas não se alterarem, mas é um fogo controlado, etc. Mas, tal como nós, qualquer pastor sabe que isto é assim, mas mesmo que os pastores não saibam, não façam isso, se continuar o vento leste-nordeste mais de 3, 4 dias, vai começar a arder. Não vale a pena estarem agora a falar das ignições, etc. 1% das ignições são responsáveis por 90% da área ardida, portanto, não vale a pena ir por aí. O que acontece é que quando nós abandonamos essas terras marginais, há uma acumulação de combustíveis. E de combustíveis finos, aquilo que comanda a frente de fogo, não são as árvores. As árvores ficam lá todas. A seguir ao incêndio estão lá os troncos todos. Portanto, elas não arderam. O que ardeu foi o resto. Portanto, o que tem menos de 6 milímetros de espessura, e eu não me estou a enganar nas medidas, é mesmo 6 milímetros, o que comanda a frente de fogo são os combustíveis que têm menos de 6 milímetros de espessura. Folhas, raminhos, cascas, etc. por aí fora. Isso era gerido pelo pastoreio, era gerido pela agricultura, era gerido pela queima, pela cozinha e pelo aquecimento, e deixou de ser por completo gerido. Portanto, enquanto nós nos entretivermos com, enfim, volto a dizer que foi excessivo, mas vou usar a palavra na mesma, com a fantochada de andar a arrancar eucaliptos, nós só estamos a caminhar exatamente para o mesmo sítio que estávamos. Isto é, em 2030, mais ano menos ano, porque o ciclo de fogo anos 12, 15 anos, nós vamos ter uma situação semelhante. Exceto se nós começarmos a perceber que isto é um problema de gestão, e hoje há gestão ou não há gestão, e começarmos a remunerar a gestão. Não é remunerar, não é criar rendas, dizer, tens ali uma propriedade e tal, é muito importante, toma lá dinheiro. Isso não serve para nada. É remunerar a gestão. É dizer ao pastor, realmente o teu rebanho tem 150 cabras, controla-me aqui 100 hectares. Olha, vamos fazer aqui uma coisa. Em vez de gastarmos o dinheiro numa equipa de sapadores, toma lá mais 12 mil euros por ano e tu pões mais 150 cabras, em vez de controlar 150 hectares ou 100 hectares, fazes 200. Enquanto a sociedade não perceber que nós, não quer dizer que tenhamos que gerir tudo,
não perceber, nós todos que estamos aqui, não é? Não percebermos que isto é essencialmente um problema de economia, que ou se resolve no mercado, ou se resolve através de mercados públicos, ou através do pagamento direto de serviços, chamados serviços de ecossistemas. Portanto, se não fizermos isto, e não percebermos isto, e andarmos entretidos com discussões, enfim, sobre eucaliptos, ou sobre ignições, ou sobre não sei o quê, o resultado vai ser exatamente este, em 2030, ou 2031, 32, 29, é igual. E só uma última coisa, falava da perseguição aos proprietários há pouco na sua intervenção. Qual é o papel dos proprietários? Ou seja, nós ouvimos dizer que as pessoas têm que limpar as suas matas, são responsáveis por elas. Quando fala em perseguição aos proprietários, o que é que quer dizer com isso e que modelo é que sugere? Talvez, dando um exemplo urbano, se perceba melhor o que eu estou a dizer. Todos nós sabemos que existe um problema de habitação. E agora, eu chegava à sua casa e dizia, olha, está aqui um quarto a mais. Espera aí, a senhora tem a obrigação de contribuir para a resolução do problema da habitação. Portanto, quer queira, quer não queira, agora aluga o seu quarto a 10 euros por mês. Nessa altura mandava só ar. Ora, é exatamente isto que fazemos aos proprietários rurais. Olha, o seu terreno está ali e o senhor tem que controlar a regeneração natural. O senhor tem que controlar a natureza, não pode deixar que a natureza faça o seu papel. Ele diz, está bem, mas isso custa-me dinheiro. Não quero saber disso, está aqui a lei, o senhor cumpre. Até se fez este ano uma coisa extraordinária, que é dizer, não, se forem pinheiros ou eucaliptos, a distância entre copas já não é 4 metros, que já dizia um disparate, passa a ser 10 metros. Mas o senhor tem que limpar na mesma. Qual é o resultado disto? Eu já tenho um problema de competitividade. Eu não faço a gestão porque aquilo não me dá dinheiro. Mas estou, ao mesmo tempo, a dizer, mas tem que fazer ainda mais do que já não faz, diminuindo o rendimento porque eu vou ter menos árvores por hectare, ao mesmo tempo que lhe aumento os custos, porque ao separar as árvores eu vou ter a luz a penetrar no solo e, portanto, vou ter uma produtividade primária, que é isso que faz com que Portugal e a Galiza ardam mais que o resto, que é a produtividade primária, a velocidade a que crescem os matos, porque mesmo em Espanha 50% dos focos estão na Galiza. Não é porque os galegos sejam diferentes dos andaluzes, é simplesmente porque os matos crescem, coisa que noutros sítios não crescem tanto. Enfim, podia explicar porque não vale a pena. Portanto, na prática estamos a pedir aos proprietários que ganhem menos, gastem mais, para nós, que não queremos pagar, termos o fogo que queremos ou a paisagem que queremos. Portanto, é mais uma vez uma questão de economia, é isso? É uma questão de economia e da sociedade, que é beneficiária de um padrão de fogo que seja útil socialmente, perceber que tem que pagar isso. Não pode exigir ao proprietário que ele faça no seu terreno aquilo que eu quero. Isto não é possível. Eu posso condicionar o proprietário e dizer assim, se não faz 20 andares, faz só 10. Pronto, porque ele vai fazer alguma coisa, eu posso condicionar aquilo que ele faz. Agora, pretender obrigar alguém a fazer uma coisa alegremente indo à falência, isso não faz sentido nenhum. Muito bem. Vou se calhar abrir ao público. Alguém quer fazer perguntas? Está tudo tímido? Não há voluntários? Para já não. Vamos então continuar aqui, Patrícia. Vamos ver o que é que podíamos conversar aqui mais. Pois já agora, que enquanto posso fazer só um comentário sobre este morreram ao pé de casa? Claro que sim. Isso é uma coisa que obviamente impressiona as pessoas, mas não é uma novidade para quem trabalha com fogos. O António Salgueiro, uma das razões pelas quais acabei por aparecer mais nos meios de comunicação social é porque logo a seguir ao fogo de Pedrógão, uma boa parte das pessoas que sabem e trabalham sobre a ecologia do fogo se recusaram a falar em cima dos mortos. Paulo Fernandes recusava-se a falar, o António Salgueiro só falou um mês depois, etc, etc. E mesmo assim acho que fui eu que consegui convencer o Paulo Fernandes dizendo, Paulo, das duas uma, ou tu ocupas o espaço mediático ou ocupa o Jaime Marta Soares. Ele tem que ser ocupado por alguém. Portanto, assim como assim, faz um serviço ao país e faz a fala, porque senão estamos feitos. Pronto. Ora bem, o António Salgueiro, que aliás deu uma entrevista muito interessante à Carla Castelo,
que a SIC pôs, de facto, na sua meia hora integral na internet, mas que só passou em televisão 2 minutos ou 3, mas só deu um mês depois, ele fala exatamente de uma situação na Grécia, quando houve uns grandes fogos aqui há uns anos atrás, em que houve 100 e tal mortos de pessoas que fugiram todas nos seus carros, morreram todas na estrada, e a aldeia de onde fugiram não foi afetada. E isso sim é de facto um problema. Há um problema, os outros, como digo, os fogos são um problema de economia, mas há alguns problemas de proteção civil e de autoproteção. A ideia de que fugir de casa é uma boa opção é uma ideia errada. Ou se sabe exatamente para onde é que se está a ir, como e em que circunstâncias, ou é mais seguro não correr esse risco, e normalmente as nossas casas até são suficientemente bem construídas para serem razoavelmente seguras. Só houve para aí 4 pessoas que morreram dentro de casa. Portanto, esta ideia, que é igual à ideia dos bombeiros que têm o desastre e que dizem eu vou passar a chama sem saber o que é que está do outro lado, porque eu já fiz isso uma vez, que é igual a exatamente essa atitude. Eu não estou a criticar essa decisão, note-se. Isto, tomar decisões sob stress, em situações de risco, não é para qualquer um, e portanto não estou a criticar essa decisão. Só estou a dizer que é uma decisão igual à de fugir de casa, que é meter-me numa situação de risco sem ter a certeza de que eu posso sair dela, ou do que é que está do outro lado. E isso, para quem estuda ecologia de fogo, quer seja aqui na Califórnia, etc., é o primeiro critério de segurança que é utilizado. É não fazer rigorosamente nada que não se saiba exatamente qual é o fim do momento. A ideia, e os bombeiros dizem isto, todas as pessoas que sabem o que é um bombeiro sabem que vamos fazer isto. É uma ideia de heroicidade, é uma ideia fascinante do ponto de vista da natureza humana, mas em situações deste tipo é um procedimento errado, de risco e errado. E nós, nos nossos bombeiros, não temos isto arraigado. Não temos esta ideia de que, se eu não tenho a certeza, valorizamos muito a ideia da vida por vida, etc., que é uma ideia importante, mas é quando nós medimos os riscos. Eu sei que posso morrer, mas vou salvar a outra pessoa. Isso é uma coisa. Quer dizer, eu não faço ideia do risco que vou correr, mas sou muito valente e vou, é outra coisa. E a profissionalização dos bombeiros, se calhar, também faz parte desta discussão, mas vamos primeiro à Patrícia. Eu ia aproveitar para lhe fazer uma pergunta, também tem a ver com isso, que é, se calhar erradamente, nós já tivemos fogos enormes cá em Portugal, não é? Fogos de grandes dimensões não é novidade para nós, mas de facto estes 2 incêndios, o de outubro até por causa do furacão Ofélia, que acabou por ter uma enorme influência na forma como o fogo se desenvolveu, mas as pessoas que descrevem o fogo de Pedrógão de facto falam numa coisa diferente daquilo que alguma vez tínhamos visto. O que eu lhe ia perguntar era isto, obviamente que essa decisão é uma decisão complicada, eu também não sei qual é que tomaria se estivesse, mas será que eles sabiam que este fogo não era igual aos outros por onde tinham passado antes? Era possível perceber-se naquele momento? O seu livro é muito interessante desse ponto de vista, porque o comandante Tomé diz que desvalorizou 2 ou 3 avisos que lhe foram feitos. Isto é, o grau de conhecimento sobre a ecologia do fogo que nós temos interiorizado no nosso dispositivo é demasiado baixo para a complexidade de problemas que lhes são postos para resolverem. Eu penso que isso está a mudar. E que são novos também, alguns problemas, não? Ou não? Não são exatamente novos. A dimensão é outra, porque há uma maior acumulação de combustível, e quando há maior acumulação de combustível, o que acontece é que o incêndio é mais intenso, produz mais energia e, a partir de determinado nível, produz a sua própria meteorologia, que foi o que aconteceu quer em outubro, quer nos fogos de Pedrógão. Não é a mesma coisa dos fogos de agosto em Mação e etc., que aí o problema é diferente. E nessas circunstâncias isso pode acontecer. Na base disso tudo continuam a estar os combustíveis. O fogo é um filho do seu contexto. E, portanto, eu tenho que controlar o contexto para controlar o fogo. E o que acontece é que isso não está interiorizado numa grande parte do nosso sistema de combate.
Grande parte dos bombeiros estão treinados, enfim, capacitados, etc., para, um bocado como aos forcados, para enfrentar o fogo de peito aberto. E, na verdade, em grandes fogos, isso é razoavelmente inútil para além de perigoso, porque estão para lá da capacidade de extinção. E, portanto, eu não sei se as pessoas alguma vez viram um briefing feito, por exemplo, nestes grandes fogos da Califórnia, feito pelas pessoas lá dos bombeiros na Califórnia. Eu cheguei a ver um responsável, em meio de agosto, dizer: nós antes do meio de setembro não paramos este fogo. Isto em Portugal é impensável que alguém diga isso. No entanto, isto é que está certo. O que seria normal não era nós termos briefings em que a Proteção Civil está a dizer: temos não sei quantos homens, não sei quantos aviões, não sei quantos carros, e isto está em condições ótimas e tal, normalmente no briefing da manhã, e depois na briefing a seguir ao almoço as condições alteraram-se. Claro que se alteraram, pois toda a gente sabe que elas vão alterar a seguir, à tarde, não é? O que era normal é dizer: o fogo está assim, 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 assado, a meteorologia está a conduzir o fogo desta maneira, daquela maneira, portanto ele vai progredir aqui, aqui e acolá, ali, não temos qualquer hipótese de defender o que é que seja, vamos tirar as pessoas, há ali uma oportunidade que nós vamos trabalhar, mas ela é só daqui a 5 horas e, portanto, vamos concentrar recursos aí, nesse sítio onde existe essa oportunidade, para fazer aquilo que é a única coisa que trava um fogo dessa dimensão e com essa intensidade, que é retirar-lhe o combustível à frente. Ora, esta ideia de compreender o fogo em vez de fazer uma pega de caras é uma ideia que eu penso que está a mudar, volto a dizer, e desse ponto de vista este governo tem dado passos interessantes e penso que a estrutura de missão e o Tiago Oliveira têm dado passos nesse sentido. Agora, uma coisa é estarmos numa sala, explicarmos isto, etc, etc, outra coisa é estarmos num incêndio como de Monchique, isto está inicialmente a ser, digamos, mais ou menos já aplicado, e de repente as condições mudam e o dispositivo tem que ter flexibilidade para se adaptar às condições que mudam. Eu penso que isso já não tem, porque depois quem está lá no terreno não tem ainda interiorizado esta lógica de compreensão do fogo e, portanto, de gestão de fogo, mais do que propriamente de extinção. Sabendo que a partir de certo nível não vale a pena. O Paulo Fernandes fez uma vez umas contas em cima do joelho sobre um fogo que houve no Caldeirão, e ele dizia: para apagar este fogo com ataque direto eram precisos 3 mil Caradés. Inês, se calhar ia um bocadinho a ti. Tens raízes no interior e acompanhaste durante anos, em termos profissionais, este assunto também. Em que medida é que esta questão do esquecimento do interior, há pouco falava da falta de representação mediática até, pode ajudar também a levar este assunto pelo menos para a ordem do dia e se calhar a fazer alguma pressão política, digamos assim? Eu, depois de há bocado de falar, até fiquei a pensar que eu disse por duas razões. Por um lado, porque profissionalmente, e depois esqueci-me da segunda. A segunda é muito afetiva, a razão pela qual sempre olhei muito para a questão dos incêndios. É inevitável que haja sempre um lado de alguma emoção quando falo deste tema, até porque de facto sou de Proença Nova. Proença Nova no ano passado também ardeu num incêndio de maçã, o começou na Sertã e depois se propagou para Proença Nova Sertã. Os meus pais têm uma pequena terrinha com pinheiros e árvores de fruto que já arderam desde 1999 3 vezes e, portanto, essa questão económica é muito fácil para mim de perceber, porque efetivamente o meu pai, por uma questão emocional, gosta muito de cuidar daquilo, mas já gastou mais dinheiro na terra do que alguma vez poderá de lá retirar. E, portanto, há sempre um fator emocional que me faz olhar muito para este tema e que me obriga também a tentar depois ter algum distanciamento quando quero escrever sobre ele ou falar sobre ele, para lhe retirar esse excesso de carga afetiva. Em relação à questão do interior, se me perguntarem se tenho grande expectativa de mudanças nos próximos anos, honestamente não tenho. É verdade que politicamente até me podem dizer que agora foi criada uma Secretaria de Estado de Valorização do Interior, que supostamente é um sinal político que pretende valorizar este tema mais do que ele estava a ser valorizado.
inclusivamente com a criação de uma estrutura de missão com esse objetivo. Agora, se essa vontade política tem algum fim mais do que passar uma mensagem a um país que viveu Pedrógão em outubro e passar uma mensagem, nomeadamente devido à pressão que o Presidente da República fez sobre este tema, eu honestamente, se quiserem que dê a minha leitura muito honesta, acho que esta criação da Secretaria de Estado não é mais do que um ato um pouco eleitoral de dizer nós, PS, queremos olhar para o país de outra maneira, porque depois, na hora da verdade, a estrutura de missão até agora não tinha conseguido grande coisa, porque se formos olhar para os relatórios, aquilo que foi feito é basicamente pegar em medidas que já estavam a decorrer, agregá-las e dar um ar de que estamos a tentar fazer alguma coisa articulada e, por outro lado, para se intervir verdadeiramente em muitas áreas é preciso não só dinheiro, que o país verdadeiramente não tem, mas mais do que isso, questões que passam pelo exemplo da própria administração pública. Todos os relatórios indicam que para haver um verdadeiro plano de desenvolvimento era preciso começar por uma desconcentração de serviços, quando o que se fez durante décadas foi o contrário, foi encerrar, e nós sabemos que em pequenos territórios e em pequenos concelhos a questão do emprego público é crucial e, portanto, nós durante muitos anos esvaziámos o país e basta ver o exemplo do Infarmed, que nem sequer se trata de uma deslocalização para o interior, para perceber como o país reagiu. E isso são sinais que nos mostram muito claramente que é muito difícil inverter a situação. E não é, lá está, não é sequer só uma questão de investimento ou dinheiro, ou vamos fazer isenções fiscais, ou vamos isto ou aquilo. Porque a verdade é que sem haver promoção de emprego não há fixação de pessoas e, portanto, estamos num ciclo terrível que vai ser muito difícil de inverter. Eu estive 4 anos a trabalhar em Proença Nova, fiz uma pausa no jornalismo e estive 4 anos a trabalhar lá e devo dizer que não tenho razões para o otimismo. Não tenho razão para o otimismo, acho que há uma certa depressão, até depressão no sentido de uma grande falta de iniciativa, uma grande dependência também depois dos poderes públicos, não é? A vontade de que a Câmara tem que fazer, tem que resolver, e portanto há aqui um conjunto muito difícil de problemas que me parece que vão ser muito difíceis de alterar no curto prazo, mas que vamos ter de encarar. E como são problemas de longo prazo, o poder político não gosta, não é? Porque o poder político tem ciclos muito rápidos e gosta de lidar com aquilo que lhe dá retorno rapidamente. E essa é a grande dificuldade, mas alguma vez vamos ter de lidar com esse problema, porque o país todo precisa de se equilibrar. Acho que tínhamos uma pergunta do público. Força. Eu queria colocar 2 questões. Uma do Sr. Arquiteto e outra... Eu queria colocar 2 questões, uma ao Sr. Arquiteto e outra à Inês e à Patrícia. Uma sobre a nossa relação com o mundo rural, ou seja, o que é que o Sr. Arquiteto, e peço-lhe encarecidamente que mantenha a sua incompetência social, o que é que devemos mudar nós, que vivemos nas grandes cidades, na nossa relação com o mundo rural? Que não seja simplesmente ir comer a posta, ir ficar numa casa com piscina ao fim de semana, ou seja, que hábitos, que posturas, que atitudes é que se calhar temos que começar a ter com o mundo rural para que também algumas destas coisas não aconteçam. A questão jornalística é um bocadinho mais funda. Eu acho que o trabalho, isto é a minha opinião pessoal, o trabalho que se fez em Pedrógão e noutros sítios no ano passado é um trabalho que reflete já uma aprendizagem do jornalismo, porque, por exemplo, em Castelo de Paiva não estivemos tão bem. Ao fim de um mês tínhamos abandonado aquilo e aquilo era uma tragédia maior do que a que aconteceu e continua a ser.
E eu acho que todos nós, independentemente da melhoria do nosso trabalho, e ele já foi visível no ano passado e é agora visível com o teu livro, Patrícia, porque tomáramos nós ter a possibilidade de fazer aquilo que tu acabaste por fazer para a Fundação, que é aprofundar estas questões, ir à raiz de muitas destas questões e na maior parte dos casos os nossos jornais, as nossas revistas não o permitem, nem permitem o tempo, nem permitem o espaço. Portanto é possível se calhar fazê-lo assim e nisso a Fundação tem tido um papel absolutamente extraordinário, porque está a fazer um trabalho que os jornais, as revistas e as televisões não fazem, muitas vezes. Mas há uma questão que temos que refletir. Eu já posso dizer que sou do tempo em que eu, quando entrei para o Diário de Notícias em 1989, uma das coisas que eu ouvia tinha a ver com incêndios. Dizia-se na altura o seguinte: se houver um incêndio em Figueira de Castelo Rodrigo, as pessoas de lá ligam primeiro para o JN e depois para os bombeiros. Isto já não acontece. Nós somos, enquanto jornalistas, somos corresponsáveis do abandono do interior. Isto é uma coisa que eu digo há anos. Porque nós deixamos de ter correspondentes nessas regiões, fomos fechando delegações atrás de delegações e tínhamos jornalistas nesses sítios que eram porta-vozes de muitas indignações e de muitos problemas que de outra maneira não nos chegavam. Portanto, nós agora vamos atrás da tragédia. E nesse sentido, o trabalho que fizemos ao longo deste ano, como a Inês disse bem, foi um trabalho que já reflete uma melhoria da nossa atitude. Mas a verdade é que há algum tempo atrás, para não dizer décadas, essas coisas chegavam primeiro aos nossos jornalistas que estavam nesses territórios. E isso atenuava muitos problemas. Eu sei que nós estamos a trabalhar no osso, não temos meios, as empresas que gerem jornais e revistas e televisões têm muitas dificuldades financeiras, mas não me venham falar de recursos, porque os recursos são também uma questão de critério e se calhar era conveniente termos menos gente na Assembleia da República, menos gente nos mundiais de futebol e noutros sítios, e se calhar esses recursos serem aplicados no território que nós também abandonamos. Portanto, era um bocado sobre isto que eu queria que vocês também refletissem. Obrigado. Eu corro o risco de falar demais, mas a resposta curta à sua pergunta é como a cabrito. Digamos, se é aquilo que está mais imediato. Tenha só o cuidado de saber se é cabrito de extensivo e não cabrito estabulado, porque se for estabulado não resolve nada, não é? Mas eu não tenho a pretensão de parar o vento com as mãos. Não, quer dizer, o meu pequeno almoço hoje, enfim, foi acompanhado com um copo de vinho branco. Eu digo isto e as pessoas ficam escandalizadas porque acham que o pequeno almoço é leite. Ora, é exatamente esta alteração que faz com que, quando eu estou a beber um copo de leite, estou a financiar a produção de leite, a produção de gado estabulado, a produção de cereais intensiva, eventualmente no Corn Belt americano. Quando eu bebo um copo de vinho, estou a financiar vinhas. Portanto, a gestão de paisagem é sempre feita pelas nossas escolhas diárias. E, portanto, se eu chegar aqui, este rapazinho que aqui está, para lhe oferecer um hambúrguer ou uma mão de vaca com grão, eu não tenho dúvidas sobre o que é que ele vai escolher. Aliás, com a maioria da sala, deve dizer. E a verdade é que nós temos que conviver com isto. Também é verdade que podemos ser um bocadinho mais exigentes. Há muito dinheiro para o mundo rural e nós temos usado esse dinheiro sobretudo no suporte ao rendimento dos agricultores que existem e não no pagamento de serviços de ecossistemas. Essa exigência é uma exigência política, podemos fazê-la, eu faço-a com frequência, mas somos poucos a fazê-la e tem pouco efeito por uma razão simples, porque os agricultores que existem são votos que existem, os que prestam serviços ambientais são potenciais, podem existir ou não, e, portanto, politicamente é completamente idiota eu arranjar uma confusão com os produtores de porco ou de leite, na esperança de que daqui a dois mandatos, quando ainda por cima já não estou no governo, alguém faça um controle de fogos. Portanto,
De qualquer maneira, essa questão política existe. Mas depois há aquele mecanismo de mercado que eu estava a dizer, todos nós fazermos escolhas que tenham a ver com a gestão do território. Depois há uma parte dos mercados públicos. Há de reparar que todos estes autarcas que reclamam muito e que são efetivamente os responsáveis pelas escolhas alimentares nas escolas dos seus concelhos, raramente têm, chamemos-lhe assim, menus de gestão de fogo. Por razões orçamentais, por razões de facilidade, por razões, seja quais forem, a verdade é que nenhum deles serve chanfana na escola. Ora, este mercado público das escolas, dos lares de terceira idade, dos quartéis, das universidades, efetivamente é um mercado que pode, 1%, 2%, 5%, contribuir para essa gestão do território. Portanto, há aqui mecanismos de mercado puro e duro, de mercado, enfim, público, que podem ser. Mas para isso é preciso que nós tenhamos a consciência de que, efetivamente, tudo aquilo que servir para aumentar a capacidade de gestão das áreas marginais é útil. Tudo aquilo que servir para diminuir a capacidade de gestão das áreas marginais, como, por exemplo, proibir eucaliptos, tem um efeito perverso nos fogos. Mais eu? Miguel, se calhar pegava numa frase de há bocadinho e dizia-te que tudo é economia. Eu acho que tu sabes tão bem quanto eu que as coisas passam por aí, não é? Nós deixamos de ter correspondentes, porque os jornais passaram a vender menos e não tinham formas de pagar aos correspondentes. Ao deixar, por outro lado, também, porque é que deixamos de ter correspondentes? Porque também não vendíamos tanto nessas áreas. Por outro lado, o que é que acontece? Se não dás noticiário dessas áreas, vais obviamente vender menos, não é? Se deixas de ter fotojornalistas nessas áreas e dás uma câmara ao jornalista e agora tu desenrascas e fazes a fotografia, vais ter um serviço de pior qualidade e depois é óbvio que se calhar os leitores dessas zonas, e sobretudo com a questão da internet em que tu tens informação disponível à borla, por todo o lado, que não é a mesma coisa e não é a mesma que é feita por nós, não é? Mas torna tudo muito mais complicado e a resposta curta, voltando aqui a outra expressão, é essa, infelizmente é essa, não é? Porque eu quando comecei os primeiros anos em que estive no comércio do Porto, estive numa secção que era as regiões e nós íamos, não é? Íamos para fora da cidade íamos lá fazer reportagens, mas cada vez isso infelizmente se faz menos. E mesmo para escrever este livro, eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade. Na segunda-feira estive num programa da Antena 1 em que eles me perguntavam, então, mas e como é que tem sido? E eu, para ser totalmente honesta, não posso responder a isso, porque eu não estou lá, não é? Eu fui lá, que é uma coisa diferente, não é? Eu tenho colegas que estão lá e que saberão fazer esse retrato, não é? Agora, nós vamos lá e falamos com as pessoas naquele momento e conseguimos fazer um apanhado e elas contam-nos como é que tem sido, mas não estou lá todos os dias a ver como é que é. E eu acho isso uma falha enorme e imensa, e se tu me perguntas... Que venha ao Porto, não é? Exatamente, pois, exato. O DN já vem ao Porto, não é? Já estamos a chegar a esse nível. Perguntas-me assim, achas bem? Não, obviamente acho terrível e acho que todos nós lucrávamos muito mais e se calhar não se sentia tanto este pesar, este pender da balança cada vez mais para o litoral, se continuássemos a ter esses repórteres, não é? No interior, que sabiam tudo, e que sabiam tudo sobre o que se passava ali, não é? E que tinham histórias para contar todos os dias e a quem ligavam antes sequer de ligarem aos bombeiros, como muito bem disse. Mas aqui a Inês, que está na direção do JN, se calhar tem outra perspectiva. Não sei. Não tens nada, pois não? Eu não sei se posso ser totalmente honesta. Está a passar na internet. Porque está a passar na internet. O Jornal de Notícias, todos sabemos que tem alguma especificidade. É um jornal híbrido, em muitos aspectos. É um jornal que pode dar uma manchete de economia e no dia seguinte dá uma manchete de crime. E, portanto, tem algumas particularidades que são difíceis de gerir. E nessa questão dos territórios também. O Jornal de Notícias continua a considerar-se, e nós na direção falamos muito nisso, um jornal de territórios. Não necessariamente um jornal do Porto, mas um jornal de territórios. E acho que apesar de todas as fragilidades que temos, e que temos muitas do ponto de vista de fecho de redações, nós... Quando eu entrei no JN, como disse há pouco, em 98, e nós tínhamos
redações, chamavam-lhe filiais, mas as filiais é uma linguagem muito comercial. Mas havia em Leiria, Coimbra, Viseu, Vila Real, Viana, eu podia continuar e atualmente nós temos Aveiro e de resto temos Aveiro mesmo supostamente instalações físicas, mas muito unipessoais, e depois temos ainda uma rede de correspondentes que é a maior riqueza do JN. E temos efetivamente uma boa cobertura, mas correspondentes que não dão a mesma capacidade de acompanhamento que dava quando tínhamos, por exemplo, Leiria com 4 pessoas, ou Coimbra, e claro que essa desocupação do território tem um custo terrível de acompanhamento dos temas, de formação de leitores, de sentir o país tal como ele é. Portanto, eu não vou negar que há uma responsabilidade imensa nossa e que passa, obviamente, por custos, racionalização de custos. Se no nosso caso, quando estamos em cargos de decisão sentimos mais essa responsabilidade, sentimos muitas vezes uma certa frustração também de saber que o jornal que muitas vezes estamos a fazer não era o jornal que gostávamos de fazer, e a nossa responsabilidade é, dentro da nossa possibilidade de escolhas, tentar fazer as melhores. E há dias em que ficamos contentes e achamos que conseguimos fazê-lo e conseguimos levar à primeira página um tema que se calhar até nem é tão pop como isso, e há outros dias em que também nos sentimos um bocado decaídos com essa frustração de saber que efetivamente a nossa missão social está a ser completamente esmagada pela pressão de vendas e pela necessidade de apresentar resultados. E, portanto, inegavelmente isso é um problema. Temos ali mais uma pergunta. Ia-lhe pedir só que se levantasse. Obrigada. Arlindo Maia, eu já vou primeiro dizer o que se está passando, o que se passou, e depois fazer uma pergunta, se fosse possível. Aqui bem perto de nós há um local onde foram construídas aqui há uns 30 anos, 40 anos, a seguir ao 25 de Abril, umas casas clandestinas. Passado alguns anos, a Câmara legalizou aquilo tudo. Essas casas estavam no meio da floresta. Estas coisas começam-se a agravar e há uns anos o poder político começaram a mandar deitar as árvores que estavam encostadas às casas, porque as árvores estavam efetivamente no limite dos quintais. E este ano foi uma tragédia maior, porque mandaram aumentar essa distância, entretanto vem um fogo, e o fogo aproxima-se e começam os proprietários dessas casas indignados, porque não há direito de não terem tomado medidas que levassem a que não houvesse perigo, e as casas, de certo modo, podiam correr perigo. A pergunta era só, quem é que se pode pedir responsabilidades num caso destes? Bem, suponho que a pergunta é mais para mim, que visto que é menos sobre o livro. Sabe que pedir responsabilidade... Diga. Gostaria de dizer que há muitas pessoas que levam tudo para a política. Eu não levo para a política. Sim. Posso levar muito para a gestão das coisas. Exato. A pessoa está a gerir. Os políticos, isto é uma questão política, é uma opção política. Não há opções políticas, há opções de boa gestão ou de má gestão. Gostaria sim, com certeza. Bem, pedir responsabilidades em Portugal é sempre uma coisa um bocadinho complicada, mas nós o que fizemos foi copiar em grande parte o modelo francês de proteção das casas e das estradas, etc. Eu não sou a pessoa indicada para falar disso, porque acho isso tudo uma coisa, enfim, muito pouco útil, e que se gasta muito tempo e que gasta-se muito dinheiro e não faz sentido. Mais do que isso, acho que isso está ligado a uma concepção errada da forma como nós lidamos com isso, que tem a ver também com a criminalização do uso do fogo que temos feito. O fogo é um instrumento de gestão, sempre foi, e as pessoas precisam de gerir com fogo.
E, portanto, a GNR não devia estar preocupada, a responsabilidade não é da GNR, a GNR cumpre a missão que lhe dão, como é evidente. A GNR não devia estar preocupada em saber quem foi o malandro que fez a queimada, para o autuar. A GNR devia estar preocupada em ter uma presença suficientemente próxima das pessoas, para quando a pessoa precisa de queimar, a GNR lhe pudesse dizer, epá, agora não, nós vimos que há queimar consigo daqui a 15 dias quando isto estiver em melhores condições. Isto é, o Estado, em vez de ter sobre o uso do fogo uma posição repressiva, cujo único efeito que tem é a morte, por exemplo, de 2 ou 3 pessoas em queimadas este ano, exatamente porque as pessoas fazem as queimadas nas piores condições e porque, como aquilo lhes pode trazer problemas, o que é que os pastores fazem? Os pastores ou os queima-sobrantes agrícolas é igual. Põem o fogo e vão-se embora, que é para não ter responsabilidades, em vez de ficar a acompanhar o fogo. Às vezes enganam-se e ficam lá no fogo, ou porque já são mais velhos, ou porque tropeçaram, ou porque as condições se mudaram. E quanto mais nós criminalizarmos este uso de fogo, mais afastamos as pessoas de um uso inteligente e racional do fogo. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa paisagem é a falta de fogo, não é fogo a mais, é a falta de fogo. O que nós devíamos estar a tentar não era eliminar o fogo do sistema, o que nós devíamos estar a tentar fazer é queimar quando queremos, na altura que queremos, nos sítios que queremos, para não termos que ter fogo quando não queremos, na forma que não queremos. E, portanto, há um déficit de fogo na nossa paisagem. Mas nós optámos por uma via que é diferente, que é uma via mais legal, mais cheia dessas regras, etc. A maior parte dos países que têm regras dessas são muito poucos aqueles em que essas regras são imperativas. Na maior parte desses países, isso são regras técnicas que são transmitidas às pessoas, que as pessoas executam ou não executam, se quiserem. Em algumas circunstâncias, penso que, por exemplo, na Califórnia, se a pessoa não executar, o que os bombeiros fazem é pôr uma cruz por cima da casa e não defendem aquela casa. O que me parece um equilíbrio razoável. Se o faz se quiser, não faz se não quiser. Mas não fazendo, assume a responsabilidade da defesa da sua casa, não tem nada com isso. Isto parece-me razoável. Só que nós fizemos isso imperativo, mas no sistema francês, o responsável pela gestão do que está à volta não é o dono do terreno, não é o vizinho, é o dono da casa. Mas nós, como não conseguimos impor isso para as casas que já existiam, embora essa seja a regra para as casas novas, no licenciamento já é assim, inventámos uma solução que é fantástica, que é eu faço a minha casa e tu pagas os custos de defesa da minha casa. E acontece isso que está a dizer. Como é evidente, isto é uma fonte de conflito permanente e enfim, não há maneira de resolver, porque na prática eu estou a imputar ao vizinho, que já lá tinha a propriedade, que já lá tinha os pinheiros, o custo de defesa da minha casa. O benefício é aquela história de uns comem os figos, aos outros rebenta-lhes a boca, não é? Portanto, uns ficam com a casa defendida e o custo de defesa da casa é do vizinho, que já lá estava antes dele. Quer a casa seja ilegal ou não ilegal. Portanto, e porquê? Porque nós temos sobre isto, continuamos a ter sobre tudo isto, uma visão centralista, já agora, e do Estado para as pessoas, em vez de ter uma visão que é das pessoas para a gestão do território. O abandono do mundo rural, o abandono do interior, é uma inevitabilidade. Eu não partilho muito esta ideia de que temos que voltar a povoar o interior, porque não acredito nisso. Temos que voltar a trazer gestão. Eu posso ter gestão, mais gestão com menos pessoas. E eu ter um cabeleireiro em Proença Nova cria-me emprego, é bom desse ponto de vista, é bom para Proença Nova, mas do ponto de vista de gestão de fogos e de gestão de território vale zero. Enfim, pronto, vale uma horta que fica lá feita. Agora ninguém mais vai fazer isso. É diferente de eu conseguir levar gestão. E isso pressupõe que nós olhássemos para esse problema como um problema das pessoas concretas que lá estão. O problema é que não leva gestão 100 pessoas. Posso levar, as celuloses, por exemplo, fazem isso. Fazem gestão sim, com muito menos gente. Em terrenos muito limitados, sim.
Não são limitados, são aqueles que gerem, não é? Só estou a dizer, é possível. 100 pessoas do ponto de vista de proximidade e interesse nesse terreno, porque quando diz das celuloses têm um interesse económico, portanto fazem a gestão porque têm uma com menos perspectiva pessoas. económica. Nem que vão buscar as pessoas ao outro lado. Claro, mas certo? porque têm essa Portanto, perspectiva é este o meu económica. ponto, é que a questão central não é ter pessoas, é ter gestão. Em algumas circunstâncias isso implica ter pessoas. Por exemplo, se eu quiser aumentar o pastoreio, implica ter pastores. Já sei que me vão responder, ninguém quer ser pastor. Depende, se lhe pagarem 5 mil euros por ano, por mês, é evidente que vai ter pastores. Não é? Portanto, isto é como a história dos empresários que se queixam que não encontram trabalhadores. Bem, paguem-lhes melhor, eles aparecem. Portanto, este é o problema igual ao dos pastores. Depois, se o produto consegue vender ou não para viabilizar a empresa é outra discussão. Agora, a ideia de um empresário dizer que não encontra trabalhadores é uma ideia absurda no sentido, economicamente absurda, no sentido em que o facto do empresário não encontrar trabalhadores para aquilo que ele quer só significa que está a valorizar pouco o trabalho. É exatamente isso que nós fazemos com o trabalho dos pastores. E porquê? Porque lhe dizemos, olha, eu já te dou o pasto, tu vai lá e vê se te aguentas com as cabras, em vez de lhe estar a pagar o serviço, e aí sim, a criar emprego e etc., a pagar o serviço de gestão. Eu também estou de acordo. Eu também acho que se nós pagarmos o serviço de gestão, haverá mais gente. Mas não estou a confundir isso com a criação de emprego do curro. Porque aquilo que nós falamos de centralização no país verifica-se nos concelhos mais pequeninos. Quem elege o Presidente da Câmara é a vila. Claro, e o quem resto não centraliza pesa. É a sede do Conselho também. Quando muito pode ter uma aldeia grande ou outra aldeia grande que elege o Presidente da Câmara. Esses são os seus clientes. Os outros, a Sra. Angelina, enfim, não tem representação, nem mesmo a nível local. Sejamos claros a esse respeito, nem mesmo a nível local. Não sei se há mais alguma pergunta do público. Acho que não. Eu não sei quanto tempo é que temos ainda, se podemos continuar mais um bocadinho. Houve agora há pouco uma questão que ficou pendente que tinha a ver com a profissionalização dos bombeiros. Eu queria vos ouvir aos três, porque há a opinião do Sr. Arquiteto, que é obviamente relevante, mas também queria ouvir talvez a Patrícia, porque tu tiveste com aquela corporação de bombeiros e esse é um momento muito emotivo. Qual foi a percepção que tu tiveste em relação ao sentimento deles? Ou seja, eles sentem-se pouco apoiados, gostavam... Qual é a percepção? Queixavam-se de alguma incompreensão, porque também foi numa altura em que se começou a falar muito, não é, da própria responsabilização. Lá está, da falta de conhecimento, da necessidade de profissionalização, e eles sentiam-se, se calhar, um bocadinho atacados por quem estuda o fenómeno e por quem fala do fenómeno, mas não estava lá. Eles têm a noção que as coisas mudaram. Aliás, a determinada altura, o chefe de Tomé diz: combater fogos hoje não tem nada a ver com o que era quando eu comecei. Ele diz, aliás, nós nem carros tínhamos, não é? Íamos lá, batíamos nas chamas e aquilo apagava-se. E depois ele diz, nós agora andamos em cima de manta morta, que tem a ver com tudo isto que temos estado aqui a falar, não é? Que é com o abandono do território, com essa camada ao nível do solo que cresce desenfreadamente, o desaparecimento do pastoreio, tudo isso. Eles têm noção que o combate mudou. Acho que não tem. Só um bocadinho. Acho que não têm tanta percepção de que precisam de facto dessa profissionalização. Acredito que se os envolverem, digamos assim, não sei como é que se pode envolver os bombeiros voluntários nisso, mas se os envolverem, se os chamarem para formação, se os convencerem de que as coisas mudaram e que a abordagem tem de ser diferente, eu acredito que eles estarão perfeitamente disponíveis para isso. Mas nesse momento o que eu senti foi esse sentimento de nós estamos a ser atacados, estão a dizer que nós não sabemos combater o fogo, nós temos noção que as coisas mudaram, mas nós é que estamos aqui e nós é que vamos para a frente. Se calhar com aquele heroísmo também falávamos há bocadinho, nós é que vamos para a frente quando é preciso, não são os especialistas que estão assentados, lá está, novamente em Lisboa, não é? E nas sedes de conselho, a debitar saberes que depois na prática nós não conseguimos aplicar porque também não temos os meios. Provavelmente se lhes dermos um salário melhor, como dizia a Sr. Arquiteto há pouco... Na casa dos voluntários eles nem sequer são pagos, não é? Mas se lhes dermos um salário, se lhes dermos formação e um salário... Eu acho que também que muitas vezes nós próprios sentimos isso no nosso dia-a-dia e nós que passamos pelas grandes mudanças do jornalismo em relação ao online, não é? E à internet, temos esse exemplo concreto, nós também precisamos de ser convencidos.
E precisamos às vezes de ser convencidos que a forma como fazíamos as coisas até aqui não vai ser assim, que agora vai ser diferente e que temos que nos adaptar e que se calhar a forma diferente não é necessariamente pior e pode ser melhor e se calhar temos mesmo de ir por aí. E acho que também passa, até aí ao nível do combate aos fogos, também passa se calhar um bocadinho por isso. Inês, achas que também é por aqui? Temos que convencer os bombeiros de uma profissionalização? Os bombeiros é um daqueles capítulos que dava para uma tarde inteira de conversa, porque nós temos um sistema em Portugal que é muito particular pela questão dos corpos das associações, portanto, a maioria dos nossos corpos são associações humanitárias e daí decorre uma riqueza do sistema, mas também um grande problema. Uma riqueza porque lhe dá uma particularidade, uma diversidade de elementos e a questão do voluntariado, atrás do qual se criou um certo discurso que é muito difícil de contrariar, a própria expressão dos soldados da paz, não é? Que é uma expressão que eu nunca uso em jornalismo por questão de princípio, e explico porquê. Porque atrás desse discurso do muito sacrificial e combativo dos bombeiros perde-se racionalidade na abordagem e o que tem faltado na abordagem do sistema de proteção civil e muito particularmente dos bombeiros é alguma racionalidade e efetivamente é muito difícil defender isto sem parecer que estamos a criticar a atuação dos bombeiros. Eu não estou a criticar, nem poderia nunca criticar pessoas que muitas vezes agarram numa farda e abdicam das suas folgas e da sua casa para estar a combater os bombeiros. Agora, o que eu tenho de criticar é a forma como isso é feito, muitas vezes colocando a vida deles em perigo. E, portanto, falta racionalidade, vamos precisar de repensar o sistema, percebendo que não queremos perder estas particularidades do nosso sistema, mas que efetivamente a nossa realidade mudou, estamos no século XXI, estamos com desafios muito grandes do ponto de vista de proteção civil e o sistema tem que ter outro nível de robustez para lhe responder e isso passa efetivamente por uma carreira e uma gestão profissional diferente dos bombeiros. A dificuldade aqui é que com este discurso, muitas vezes de vitimização, também há uma certa dificuldade das associações de bombeiros em deixar entrar em que haja, por exemplo, uma obrigatoriedade de uma determinada formação ou determinada capacidade de testes médicos que são naturalmente inevitáveis. Não se pode pensar que se vai para uma frente de fogo sem condições para o fazer. Portanto, acho que é um tema muito difícil sobre o qual necessariamente vamos ter que olhar e vamos ter que construir um sistema diferente, efetivamente com um nível de profissionalização diferente. E não é sequer muito uma questão de dinheiro, porque a verdade é que nós já pagamos substancialmente o sistema que existe, não é? Nós pagamos equipas permanentes para estarem durante o verão, nós pagamos o sistema de saúde sobre o qual estão assentes os serviços de bombeiros e que até representam 90 e tal % dos serviços de bombeiros, não é o fogo, é a saúde. Portanto, há aqui uma série de problemas que se têm avolumado, mas para os quais necessariamente é um dos grandes desafios encontrar solução. Sr. Arquiteto, a gestão passa por aqui também? Eu gostaria de distinguir, em primeiro lugar, o Zé Bombeiro e a Maria Bombeiro do Presidente da Associação Humanitária. São duas coisas diferentes, já agora. A Liga dos Bombeiros é a CIP dos bombeiros, digamos assim, representa o patronato dos bombeiros, não representa o Zé Bombeiro. Porque é a Liga representa as associações, as corporações. Para além disso, eu percebo que politicamente isto é extremamente delicado, porque as pessoas que estão nas direções dos bombeiros, nas direções das misericórdias, nas autarquias, nas distritais partidárias, são basicamente os mesmos. E já esqueci-me dos clubes de futebol. São basicamente os mesmos. E, portanto, mexer nisto é mexer num vespeiro. E, portanto, eu percebo que seja complicado politicamente. Tirando estas questões, vamos tentar discutir isto de uma forma um bocadinho mais racional e não esquecendo que estas questões existem e quem mexer politicamente nisto sem perceber estas questões, enfim, perde as eleições seguintes. Bom,
O que aconteceu, os fogos florestais não são iguais aos fogos urbanos. As competências, a preparação, os métodos, os equipamentos não são iguais nos fogos urbanos e nos fogos florestais. Não se pense que isto é um problema de Portugal, ainda agora na Califórnia, sobretudo porque os fogos florestais começam a chegar digamos, à zona de contacto com as zonas urbanas, também há ali fricções grandes sobre quem faz o quê e de que forma se faz o quê. O uso da água, que nós usamos muito, etc., são técnicas de combate urbano. Nos fogos florestais, como se costuma dizer, os fogos florestais não se combatem com água e com aviões. Combatem-se com os pés no chão e com ferramentas de cabo de pau na mão. Se virem, realmente há pouco tempo houve um filme exatamente sobre uma equipa de bombeiros e etc., na Califórnia. Os aviões são muito úteis, ou os helicópteros, melhor dizendo, ou como dizem os técnicos disso, as aeronaves de asa móvel, que são os helicópteros, são muito úteis para deslocar rapidamente equipas para um sítio. Os aviões nos fogos têm duas funções: ou apoiar estas equipas no terreno, ou criar uma sensação de segurança na população. De resto, para apagar o fogo, são razoavelmente inúteis. Ou muito pouco úteis. Muito pouco úteis, não queria exagerar muito. Mas estas equipas que estão no terreno, o que devem ter, de facto, são equipamento de sapador e uma grande capacidade de utilização do fogo tático, do fogo contra fogo. Porquê? Porque voltamos ao problema dos combustíveis. Eu, para conduzir um fogo ou para diminuir um fogo, o que eu tenho que fazer é retirar combustíveis. A técnica mais eficiente e que pode ser usada de forma mais extensiva, para além das máquinas de rastro, etc., que têm uma coisa limitada, é eu queimar antes do fogo lá chegar. Portanto, eu queimo uma extensão suficiente para que o fogo que vem completamente descontrolado perca capacidade e, nessa altura, eu posso combatê-lo. No caso dos fogos de agosto, que não têm a ver com pedrógão, isso aqui, a forma como muitas vezes estas oportunidades foram completamente, mesmo nos fogos de pedrógão, foram completamente desprezadas pelo dispositivo de combate, é uma das maiores críticas que se fazem aos bombeiros. Isto é, nós fazemos uma rede de diminuição de gestão de combustível com o objetivo de levar a intensidade de fogo a níveis que possam ser combatidos e depois, nesse momento, não está lá ninguém. E como não está lá ninguém, aquilo passa a uma intensidade baixa, volta a apanhar combustível e depois volta a coisa. Eu percebo a posição dos bombeiros que se sentem muito feridos por se acharem injustiçados. Eu percebo isso. São eles que correm os riscos, são eles que estão lá, são eles que de vez em quando morrem e agora ainda me vêm dizer que o que eu estou a fazer não está bem feito. Eu percebo este sentimento. Mas efetivamente não está bem feito. A responsabilidade não é dele. Nós, enquanto sociedade, estamos a usar essa abnegação toda e esse bom caráter de forma errada porque os enquadramos mal. E, portanto, nós podemos enquadrar os bombeiros voluntários, mas temos que ter uma estrutura profissional. Primeiro, porque um grande fogo é demasiado complexo para ser feito por pessoas que nem sempre estão ali disponíveis. Segundo, e mais importante, porque quem faz combate no verão deve estar a fazer prevenção no inverno. Quem faz fogo controlado no inverno deve ser a mesma pessoa que sabe que naquele sítio foi feito um fogo. Ou que sabe que naquele sítio anda o pastor tal. E que o conhece e que ele sabe que anda lá. E que, portanto, que o fogo ali vai perder gás. Chamemos-lhe assim. Portanto, este aspecto de ligar quem trabalha no inverno com as pessoas, quem apoia as pessoas a fazer queimadas, quem faz fogo controlado, etc., deve ser o mesmo que faz combate, para mim é um princípio inegociável nessa matéria. Agora, se são os bombeiros, são uma coisa... Não entro nessa discussão. Eu acho que há corporações de bombeiros que têm capacidade de fazer isso, acho que há outras que não têm capacidade nenhuma. Agora, manter um sistema em que se mobilizam milhares de pessoas, como aconteceu em Monchique, que depois não sabem o que é que lá estão a fazer, porque não estão lá, porque não conhecem os terrenos, porque estão mal comandadas, e esse aspecto do mal comandado é uma inevitabilidade, porque, reparem, a operação logística de ter 1000 pessoas, nós temos muito pouco respeito, por exemplo, pelo tempo em que os bombeiros estão na frente de fogo. Os bombeiros não devem estar lá mais que X horas, depois têm que ser rendidos. Alguma vez alguém viu
algum comandante de bombeiros a fazer comandante, enfim, da Proteção Civil, não sei o quê, a fazer um briefing a dizer eu tenho 1000 pessoas, mas só estou a aplicar 300 porque depois tenho que substituir por outras 300. Não. Porque está-se à espera que as pessoas aguentem 48 horas, 24 horas sem comer, sem beber, naquelas circunstâncias. Não é possível, isso não se faz. Isso é pôr as pessoas em risco, isso é muito pouco eficiente. E, portanto, não tenho dúvidas de que a profissionalização tem que existir numa estrutura base. Que isso é compatível com voluntários? É compatível com voluntários, não tenho a menor dúvida. Mas há uma estrutura base que simultaneamente tem que fazer prevenção no inverno e combate no verão. Disso eu não tenho a menor dúvida, é uma questão de tempo até lá chegarmos. Tal como, aliás, esta discussão já existiu no princípio do século XX, a propósito da enfermagem, que era toda ela voluntária, basicamente feita pelas freiras, e que deu origem, enfim, a uma discussão semelhante sobre os cuidados, digamos, mais humanos, mais não sei o quê, das enfermeiras voluntárias, por oposição à frieza técnica das enfermeiras, enfim, profissionais. Essa discussão foi feita no princípio do século com a enfermagem, não tenho a menor dúvida que vai ser resolvida da mesma maneira em relação aos bombeiros. Muito bem. Não sei quando. Lá chegaremos. Obrigada aos três. Vamos fechar agora a sessão deste Ainda Aqui Estou, este título belíssimo, com esta capa também belíssima do Adriano Miranda, onde de facto temos toda a incredulidade de um país perante estes incêndios, mas também, como a Patrícia refere a dada altura, um leve sorriso que nos pode deixar alguma esperança, apesar de algum pouco otimismo aqui. Acho que há aqui ideias e há certamente soluções, é preciso pô-las em prática. Vamos agora passar à parte dos autógrafos. Os livros estão à venda ali para quem quiser comprar. A Patrícia vai estar a assinar aqui atrás, onde vai haver também uvas e vinho do Porto, não é, Manela? E línguas de gato, como sempre. Obrigada a todos. Obrigada.